Vai. Patrícia, eu queria falar um pouquinho sobre uma parte que eu estou lendo na Bíblia que eu achei muito interessante e muito gostoso, sabe? Que é os discípulos de Emaús. Sempre quando eu leio aquela passagem, eu penso justamente a viagem da Mucaina. Sabe, os discípulos de Emaús, como alguns já conhecem, são aqueles dois discípulos que depois que condenaram Jesus à morte, então mataram o nosso Deus, e depois ele ressuscitou dos mortos, né? Mas antes dos discípulos saberem da ressurreição de Jesus, eles saíram para a estrada fora com destino a Emaús. Ficava justamente a uns 13 quilômetros de Emaús, de Israel. E eles iam para a estrada fora falando justamente sobre Jesus. É o que nós devemos falar na estrada, talvez amanhã, durante o dia, na estrada indo para Mucaina, comentando como que foi a morte de Jesus. De repente Jesus aparece no meio deles, né? E começa a conversar com eles. Mas eles ficam como se não conhecessem Jesus. Jesus não deixou que eles conhecessem ele. E Jesus pergunta para eles: o que vão conversando pelo caminho? Eles respondem: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Como Jesus de Nazaré foi um profeta famoso que veio a esse mundo, nós pensávamos que ele iria ser o grande salvador. No entanto, eles mataram ele e o crucificaram. É verdade que ele dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia. E isto, algumas mulheres indo até o sepulcro falaram que Jesus não estava no túmulo. Mas até agora nós não vimos. Então o próprio Jesus começou a falar das Escrituras para eles, a começar por Moisés, Elias, os profetas do Antigo Testamento. Falava que Jesus deveria vir ao mundo realmente, deveria sofrer muito, ser rejeitado por todos e ressuscitar ao terceiro dia. E eles foram juntos para aquela estrada deserta, cansado, né, da viagem, até chegar ao povoado de Emaús. Quando chegou a Emaús, Jesus fez de conta que ia embora, ia passar para frente. Quando de repente um deles, chamado Cleofas, disse: fica conosco, Senhor, já é tarde. Isso aí é uma coisa que nós devemos pedir sempre ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. E Jesus realmente ficou com eles. Entrou na casa deles em Emaús e ao partir o pão, sentou na mesa e ao partir o pão, ele deu aos discípulos novamente. E aí Jesus abriu os olhos deles. E eles perceberam que era Jesus que estava ali presente. Que maravilha, né? Ao mesmo instante, eles voltaram para Jerusalém e Jesus desapareceu do meio deles. Eles voltaram para Jerusalém, feliz da vida, e chegando a Jerusalém, encontrou os outros discípulos, contaram tudo o que viu. Nós vimos, Senhor. E aí, naquela felicidade toda, né, contando que viu o Senhor, quando de repente Jesus novamente aparece no meio deles, todos reunidos, com as portas fechadas por medo dos judeus, e diz: a paz esteja convosco.
e soprou sobre eles o Espírito Santo. Que maravilha, né? Pois é. Então nós devemos fazer a nossa caminhada com fé nesse mundo. Na verdade, o mundo é uma verdadeira caminhada. Desde que nós nasce até nosso derradeiro suspiro, a vida é uma verdadeira caminhada. Mas quando a gente sai para caminhar assim, mais do que nunca, a gente tem que sair com fé, com amor a Deus, com coragem, pedindo ao Senhor que ilumine nossos passos nessa vida. Esquecer um pouco daquilo que todo mundo gosta muito, que é o próprio dinheiro, né? A gente gosta muito, que é o ídolo de hoje, né? Então vamos pedir ao Senhor que dê paz para nós todos, dê saúde, dê força, né? Para aqueles que estão indo para Bocaina e para todos nós. Chegar de Congonha, né? Pois é, chegando de Congonha, igual a Isabel e tal. Então um abraço carinhoso a todos aqueles que estão indo para Bocaina.